Com as crescentes ondas de calor, é importante que você tome medidas da construção civil para você se proteger do calor intenso dentro da sua casa, sem que necessariamente use aparelhos de ar-condicionado para minimizar o impacto do calor dentro da sua casa. Eu sou Miguel Massing e seja bem-vindo ao meu canal. A primeira medida é que você tem que fazer um teto falso com isolante termoacústico, isto é, quando você faz o teto com a placa de gesso acartonado, existem alguns materiais que são colocados no meio entre a laje e o seu teto falso. E é importante que você faça isso porque a laje em betão armado em particular, ela sofre muito com o efeito do sol. A laje geralmente quando se encontra no período do dia, ela absorve todo o calor que vem a partir do sol e já quando a noite vai chegando, a laje acaba transmitindo aquele calor que recebeu durante o dia e acaba propagando para o interior da sua casa. É por isso que é importante que quando você faz a cobertura em laje de betão armado, que assim vulgarmente chamamos de placa, é importante que você faça este teto falso para evitar com que o calor de fora da sua moradia possa passar para o interior. Outra medida importante para você evitar calor dentro da sua casa é você fazer cobertura dupla. Este praticamente é o melhor tipo de cobertura que existe, porque você vai fazer a cobertura com telhas na parte exterior do seu edifício e depois abaixo dela você vai colocar laje em betão armado ou então vai colocar placa, assim como vulgarmente chamamos. Essas duas formas de cobertura aplicadas em simultâneo garantem um isolamento termoacústico muito maior, daí que aplicando ela você vai se proteger do calor intenso que geralmente acontece fora do edifício. Infelizmente esta solução é uma das mais caras, por isso que se você quiser aplicar esta solução, terá que fazer um orçamento e ver qual é o impacto desta, mas se assim o seu orçamento permitir, este é o melhor tipo de cobertura que você pode fazer na sua casa. Ainda para evitar com que ondas de calor invadam o interior da sua casa, você pode aplicar paredes duplas. Estas paredes podem ser feitas, por exemplo, de blocos de cimento ou podem ser feitas em tijolos cerâmicos. Você pode fazer a parede exterior a partir de tijolos ou blocos de cimento e a parte interior você pode fazer a duplicação usando o drywall ou então estrutura de gesso acartonado. E em alguns momentos também na separação entre a parede exterior que foi feita de bloco ou de tijolo com a parede de gesso acartonado ou a parede de drywall, você pode colocar também um material isolante termoacústico para também ajudar ainda mais no isolamento do calor para dentro da sua casa. Importa referir que esta solução aplica-se também para regiões em que fazem muito frio. Outra solução para evitar com que a sua casa tenha muito calor durante o verão é você fazer ventilação cruzada, que é praticamente uma solução natural, em que você vai olhar para o lado onde tem a melhor ventilação do seu terreno, a melhor ventilação da sua casa, e naquele lado você vai colocar uma janela de frente para aquele lado e depois oposta àquela janela que está no local onde tem a melhor ventilação, você vai colocar uma outra janela à frente, mas se você puder colocar a segunda janela um pouco mais acima da primeira, aí a solução será muito bem aplicada, porque o ar quente ele tende a subir e deixar que o ar frio circule por baixo. Outra solução é você aplicar o telhado verde. O telhado verde nada mais é do que você fazer uma espécie de um jardim em cima da sua cobertura. Esta solução pode de alguma forma sobrecarregar a estrutura da sua casa, por isso que é muito importante que você faça o projeto antes de conceber esta solução, para que já tenha a previsão das cargas que este jardim vai colocar sobre o edifício que você vai construir. Em paralelo com esta solução, você pode fazer jardins verticais,
pode plantar árvores, pode colocar algumas plantas. Outra solução importante é você posicionar a sua casa de forma a que se beneficie do comportamento do sol ao longo do dia. Existem regras para você posicionar as janelas, para você posicionar os compartimentos, e em algum momento há compartimentos que ficam posicionados ou para o norte ou para o poente, que são os locais onde pegam mais sol durante o dia. Então, se neste ambiente você ter uma janela grande, automaticamente esta janela vai propagar muito calor para o interior da sua casa. E para solucionar este problema, aí você vai adotar a solução de brises ou então cobogós, que são algumas estruturas que são feitas de madeira e também são feitas de alumínio ou então PVC. Com estas estruturas, elas são desenhadas de modo a que, a depender da posição do terreno, elas possam repelir a ação direta do sol para a sua janela, e o vidro também, que naturalmente propaga o calor que recebe do sol para o interior, este vai ficar protegido, e assim esta solução funciona para você se proteger do calor intenso dentro da sua casa sem que necessariamente use aparelhos de ar-condicionado. Você pode aplicar vidros duplos que funcionam com duas camadas. Tem a camada exterior e a camada interior, e no meio entre as camadas existe lá um espaço em que tem ar, e este ar acaba praticamente ajudando no isolamento da temperatura exterior para a temperatura interior da sua casa ou do seu edifício. Para quem tem cobertura em chapas metálicas ou telhas metálicas, a solução que trago é aplicar uma tinta térmica que funciona como as tintas que são aplicadas em aviões e outros veículos que circulam no espaço. Esta tinta tem uma propriedade em que, quando os raios solares são projetados para a sua superfície, esta tinta repele praticamente aquele calor. Privilegia a tinta na cor branca, é a mais eficiente deste grupo aqui das tintas térmicas. E ainda para quem prefere fazer cobertura em chapas ou telhas metálicas, existe um tipo de chapa, existe um tipo de telha que chamamos de telhas termoacústicas ou telhas sanduíche, ou então chapas sanduíche, que ela tem 3 camadas, em que a camada de cima é a camada metálica, depois ao meio encontramos lá um material feito de poliuretano ou então de EPS, e depois mais para baixo também vem a terceira camada, que pode ser uma outra camada metálica. Esta chapa praticamente, ou esta telha praticamente, quando recebe os raios solares, porque tem este material aqui no meio que é feito de poliuretano e outros materiais que naturalmente são isolantes térmicos e também em algum momento acústicos, acabam também isolando a temperatura exterior da temperatura interior da sua casa. Outra solução para que você se proteja do calor intenso é o sistema de iluminação que você vai aplicar na sua casa. Privilegie luminárias ou então lâmpadas feitas de LED, que estas propagam menos calor em comparação com outros tipos. Lâmpadas incandescentes, estas são as piores para serem aplicadas dentro de casa, porque elas funcionam com um sistema que automaticamente ou que naturalmente elas produzem calor, e daí que acabam aquecendo mais o compartimento. E as lâmpadas de LED são as melhores para serem usadas dentro da sua casa. Se você é daquelas pessoas que prefere ou então que é obrigado a usar de alguma forma as chapas ou as telhas metálicas, estas também durante o dia é daquele material que recebe o calor do sol ou recebe os raios solares, e por é um material metálico, aquece no momento e aquele calor é propagado para o interior da sua casa. E para você combater este calor por causa das telhas ou chapas metálicas, você pode usar uma manta térmica, em que às vezes são feitas de um material de alumínio ou outros materiais, em que você vai colocar embaixo da sua telha ou embaixo da sua chapa, para que quando esta receba o calor do sol, aquela manta vai fazer o processo de isolar aquele calor para que você não sofra cá de baixo ou cá dentro
da sua casa ou do seu edifício. São essas dicas que eu tinha aqui para passar para ti. Desde já vou pedir que você se inscreva no canal, deixa seu like e partilhe este vídeo para mais pessoas, para que também possam ter esta informação. E por ter assistido este vídeo até o final, o meu muito obrigado.